Bom dia. A Advent é um gestor de private equity americano, mas já com presença na América Latina há 20 anos. Esse ano a gente completa nosso 20º aniversário na região. O Patrício, meu sócio, trouxe a Advent para o Brasil em 97 e desde então a gente tem essa trajetória saindo de um primeiro fundo regional de América Latina de aproximadamente 200 milhões de dólares naquela época, para a 6ª geração de fundo nossa na região de 2 bilhões e 100, que foi levantado em novembro de 2014. O nosso foco de investimento tem sido empresas médias e grandes. A gente tem focado em empresas com faturamento acima de 200 milhões de reais, mas também temos no nosso portfólio empresas que faturam 1,5 bi, 2 bilhões de reais. É um foco diverso de tamanho, mas sempre nesse patamar de empresas maiores, tanto os investimentos primários como secundários, né? Que era uma das coisas que a gente vinha conversando, de como que a gente tem enxergado esse momento de Brasil no nosso portfólio e no nosso pipeline, nas empresas que a gente analisa. E aqui tem um dado bem interessante, né? A nossa indústria trabalha com 2 tipos principais de investimento. O tipo secundário, que a gente compra ações do empreendedor, ou compra a empresa inteira, ou faz uma sociedade comprando as ações, então não passa dinheiro para dentro da empresa, o dinheiro vai para o bolso do dono da empresa. Ou transações primárias, onde a gente investe dinheiro na empresa para viabilizar crescimento. Normalmente, o nosso foco de investimento é sempre, a nossa tese é sempre crescer. Quando a gente olha a Advent historicamente até 2013, aproximadamente 13% de todas as transações que a gente analisa em nosso comitê de investimento eram transações primárias, investimento na empresa para ela crescer, como foi a Croton, um investimento muito bem sucedido nosso, investimento de 2009, que a gente fez um aporte de capital numa empresa pública, ela já era aberta no Bovespa, que viabilizou a empresa duplicar de tamanho em um ano, quando a gente usou esses recursos para comprar a Iuni no Centro-Oeste. Então, a Croton deixou de ser uma empresa fundamentalmente mineira, já com uma abrangência maior, e 2 anos depois a gente comprou uma segunda empresa também com um aporte primário, que foi a Unopar, uma empresa de educação à distância, que mais uma vez duplicou o tamanho da Croton, e que finalmente a gente fechou esse investimento com a fusão com a Anhanguera, formando o maior grupo de educação do mundo. Tudo isso a partir de um investimento primário, que era, naquela época, 13% de tudo que a gente analisava na Advent no Brasil. Olhando para o ano passado, esse perfil mudou bastante. Quando a gente olha o perfil de investimentos que nós analisamos no nosso comitê de investimento, esse tipo de transação primária já passou a representar quase metade das transações que a gente analisou. Isso fruto da situação macroeconômica do país. Muitos empresários que têm empresas boas, bem estruturadas, com capacidade de crescer, mas numa situação de dívida um pouco mais apertada, o CDI subiu de 8 para 14, então o fluxo de caixa de crescimento começou a ser direcionado para pagar juros e não para crescer, e gera aí uma oportunidade de reestruturar a estrutura de capital da companhia para voltar a ter caixa para crescer de forma acelerada no momento que muitos competidores estão num cenário mais frágil e viabilizando os vencedores de cada um dos setores de crescer mais rápido. Então, a gente observou isso na prática, nas empresas que a gente tem analisado no fundo. Em relação à nossa atuação no nosso portfólio, é uma atuação, a gente tem como filosofia não ter executivos da Advent trabalhando como executivos da empresa. Nós atuamos no conselho de administração, nos comitês que dão suporte ao conselho de administração. Temos uma equipe muito forte de suporte aos executivos da empresa, que tocam projetos críticos de transformação em cada uma das empresas que nós investimos, e formamos uma equipe de gestão que, na nossa visão, viabiliza uma criação de valor no período nosso de investimento, que hoje está na média de 5 a 7 anos, e que também viabiliza que o comprador das nossas empresas enxergue uma equipe que é resiliente, numa empresa que tem bons processos, bons sistemas, que, independente do acionista que ela tem, ela vai ser bem sucedida para frente. E isso tem sido quase a nossa religião, formar uma empresa que seja muito melhor do que a empresa que nós investimos, para que o nosso comprador
tenha o projeto de 5 anos depois da nossa saída e que seja um investimento bem sucedido para ele também. Como é que você está vendo a situação de fundraising agora para o Brasil nesse momento de crise? Dado que vocês tiveram um sucesso extraordinário, evidentemente estão com bastante recurso, não é, líquido para investimento em empresas, mas como você está vendo a indústria como um todo? Cláudio, o nosso melhor termômetro, a gente tem avaliado algumas transações no Brasil desde que a gente levantou o nosso 6º fundo. E uma dessas transações, por exemplo, nós fechamos com co-investimento dos nossos investidores. Então, mostra que o apetite para investir no Brasil, empresas boas, bem posicionadas, que têm ainda uma tese de crescimento, independente da situação macroeconômica, existe, esse apetite continua existindo. Você olha essa situação em 2010, era bem diferente, o apetite era muito maior. Eu acho que a barra subiu, mas o apetite não desapareceu. São quais as principais ações que uma empresa deve tomar em se preparando para uma captação de investidor de private equity, tá certo? Quais os processos internos devem ser examinados e que facilitam o investimento para maximizar a conversa sobre valor da empresa a receber o investimento de private equity? Bem, não existe uma fórmula secreta, uns pré-requisitos mínimos, né? Isso daí é caso a caso, mas eu diria que, principalmente, as empresas o principal movimento que as empresas deveriam ter para se preparar para receber um investidor institucional, um fundo de private equity, seriam os controles internos muito bem feitos, o que significa você ter os balanços da companhia já auditáveis ou auditados, que isso facilita muito a comunicação no processo de diligência, né, que é o processo entre a negociação da transação e o fechamento do negócio. Os controles internos, o balanço da companhia auditável, ajuda muito na discussão para que aquele valor negociado, aquelas condições que foram discutidas no início da negociação, não mudem até o final do processo, e que isso normalmente é um período de 3, 4, 5 meses de negociação intensa. A última coisa que tanto o fundo quanto o empreendedor quer é decidir um parceiro baseado em determinadas condições e no meio do caminho essas condições mudam. Então, esse eu diria que é o principal ponto de preparação para receber um fundo de private equity, mas não é o único. Então, o projeto claro de crescimento, como que a estrutura da empresa está preparada para crescer, os sistemas estão adequados ou não para a próxima fase de crescimento junto com o fundo, que normalmente são pontos importantes da nossa tese, que dependendo da distância da equipe, do sistema, dos processos, para viabilizar aquele crescimento que a gente vai perseguir junto com o empreendedor, isso obviamente tem um impacto nas condições comerciais da transação. Quais as recomendações para os donos de empresa do ponto de vista de convivência com os fundos de private equity quando eles deixam de ser executivos e vão para o conselho? Quer dizer, existe uma percepção ou uma queixa de que, a partir desse momento, eles não são mais ouvidos e o fundo começa a ter uma posição dominante na condução do negócio. Talvez seja interessante compartilhar as experiências sua e do Paulo sobre isso. No primeiro ponto de contingência, acho que é bom separar até em dois blocos, tá? Porque... A propósito, desculpe, né? Nós tivemos uma concessão de mais 15 minutos aqui para o painel, então, e estão surgindo perguntas, né? Em relação à contingência, né? Acho que tem dois impactos principais aqui, porque a contingência, você vai agrupando o seu baldinho de coisas do passado. Então, tem lá a exposição trabalhista, fiscal, que a empresa gerou nos últimos 5, 10, 15 anos de existência, que a gente lida de uma maneira. Mas tem também os processos fiscais, trabalhistas não adequados, que tem um segundo impacto, que na nossa visão até é um impacto mais importante, que é qual que é o impacto recorrente na rentabilidade da empresa para frente, que esse sim é um problema que, na nossa visão, é mais crítico e mais importante de ser resolvido.
Normalmente isso nunca foi um problema para que a transação não exista, desde que seja transparente desde o início. A pior coisa que se acontece em qualquer tipo de negociação é que algum problema apareça no meio, né? Normalmente é bom que, olha, tem aqui minha empresa, essa é minha tese de investimento, minha equipe, mas deixa eu te falar também aqui dos pecados do passado, que você vai achar numa diligência, então estão aqui já todos enumerados. Esse, da nossa visão, tem sido o melhor approach e que maximiza a chance do negócio sair. Para as contingências do passado, normalmente a gente negocia garantias. É um processo fácil, simples, tem lá uma contingência identificada de X milhões de reais, a gente negocia algum tipo de garantia para que essas contingências não prejudiquem o comprador. Para os impactos recorrentes, aí sim, a gente sempre olha, junto com os nossos futuros sócios, como que a gente vai levar a empresa para frente para que esses impactos recorrentes deixem de existir, porque isso maximiza muito o valor da empresa no nosso horizonte de investimento de 5, 7 anos para frente. No segundo ponto de convivência com os sócios, o fundamental, na nossa visão, é o alinhamento no plano estratégico. Até hoje, nossas parcerias têm sido muito bem sucedidas. Nós temos até um exemplo claro, que é o nosso investimento de infraestrutura. Nós investimos em 2010 no terminal de contêineres de Paranaguá. Nós investimos em 50% da empresa, junto com algumas famílias paranaenses, então, numa transação 50-50. A sociedade foi tão bem sucedida, o negócio deu tão certo na governança, de relacionamento entre os sócios e de montagem de uma equipe de gestão de processos internos, que os sócios convidaram a gente para investir no segundo negócio deles, que eles tinham a concessão dos parques nacionais de Foz do Iguaçu, das Paineiras, de Fernando de Noronha, e hoje nós temos uma transação exatamente igual nesse segundo investimento deles, os mesmos termos de governança, a mesma filosofia de investimento. Por que deu tão certo? Desde a entrada, o nosso plano de negócio, a nossa tese de investimento foi compartilhada com eles, foi dividida com eles, e isso minimiza muito a chance de ter qualquer conflito nesses 5, 7 anos de parceria que o fundo tem com o empreendedor. A crise atual, você que é investidor, né, em fundos de private equity, a crise atual altera a exigência de retorno dos fundos de private equity. Qual é a expectativa de retorno médio esperado atualmente para os novos investimentos? Eu diria que tem um balanço entre risco e retorno, né? Obviamente, quando a gente olha a situação atual, os investimentos que a gente tem procurado fazer, balanceando os setores mais resilientes nesse tipo de economia, a gente tem observado que os múltiplos variaram muito pouco. Os setores que têm uma volatilidade maior, aí sim a gente tem notado uma expectativa de múltiplos menor do que a gente via alguns anos atrás. Em termos de retorno buscado nessa situação, como o nosso horizonte de investimento não é um investimento especulativo de 6 meses, a gente olha para o Brasil para os próximos 5 anos, 10 anos. E a gente acredita que o Brasil não vai para o caminho errado, a gente acredita que o Brasil vai para o caminho certo. Então, a gente acredita que nos próximos 2 anos vamos ter anos difíceis, mas que quando olha 5, 7, 10 anos para frente, a empresa boa, bem estruturada, vai crescer. E, obviamente, que colocando isso na conta de retorno, se faz sentido versus as outras oportunidades de investimentos que nós temos em toda a reunião, a gente faz, independente, não temos um alvo que era 25% e passa a ser 35%, mas dentro da equação risco-retorno, fazendo sentido, o investimento vai para frente.